Uhum. Bem, estamos iniciando a nossa reunião hoje aí com mais novo integrante, né? Eu imagino que na filosofia, quando a gente consegue conversar com crianças, nós conseguimos conversar com qualquer outra pessoa, né? Porque, em verdade, o grande esforço da filosofia, antes de ser relativo a qualquer outro aspecto, ela precisa ser em clareza. Ou seja, quando alguém não consegue entender algo, independentemente do acúmulo de conhecimentos no curso da sua existência, dificilmente nós conseguiremos expor algo com a clareza suficiente para que possa ser efetivamente compreendida por todo mundo. Não sei, pode parecer um pouco... Quer dizer, pode não parecer claro o que eu estou tentando dizer, mas em verdade é a seguinte questão que se coloca. E eu não sei exatamente qual é o que nós poderíamos escolher como método hoje, mas eu vim com o propósito de tentar expor para o Léo, então, que é o primeiro participante do grupo, as nossas ideias, e ao mesmo tempo, então, que nós poderíamos revisar as nossas próprias ideias para verificar se é possível, então, falar com clareza a respeito do assunto que nós estamos tratando, porque eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade. O que a gente faz aqui no grupo de estudos? Nós estamos fazendo um esforço que já dura 7 anos para tentar entender como é possível pensar. Todos aqui nós fazemos uso dessa habilidade, todos nós aqui pensamos. No entanto, quando nós vamos examinar essa nossa habilidade, que é a que nos permite pensar, nós vamos perceber que há uma dificuldade muito grande de entender como isso funciona. E qual a razão dessa dificuldade? Essa dificuldade é porque quando nós vamos falar como funciona a nossa capacidade de pensar, nós não podemos falar apenas dela, nós temos que falar também a respeito das coisas que se apresentam para todos nós, objetos, mundo, natureza, universo. Quer dizer, a capacidade de pensar de todos nós é algo que é utilizada, essa capacidade, em toda a nossa existência. Bom, portanto, falar sobre a capacidade de pensar ou examinar a capacidade de pensar significa ao mesmo tempo falar sobre todas as coisas. E aí então nós já nos damos por conta da dificuldade, terrível dificuldade que nós temos então para examinar esse tema. Primeiro, por que dificuldade? Bom, porque se nós formos falar sobre um objeto, então já que nós vamos falar sobre a capacidade de pensar, e para falar sobre a capacidade de pensar precisamos falar de objetos, então vamos tentar encontrar o objeto mais simples que possa ser examinado para então tratarmos desse objeto e da capacidade de pensar e tentar então a partir dessas duas dimensões, a dimensão que fala do objeto e a dimensão que fala da capacidade de pensar, tentar conectar ambos esses sistemas e aí então nos aventurar para examinar outras questões mais complexas ou maiores, né? Bom, quando nós vamos examinar então qualquer objeto, nós percebemos que por mais que a gente procure o objeto mais simples, mais particular, o menor de todos, quando nós imaginamos que encontramos esse objeto, nós percebemos que existe todo um microcosmo, objetos ainda menores, ou coisas, tudo menor que nós não conseguimos mais identificar, perceber, mas que, no entanto, nós sentimos que existe, que, portanto, se nós fôssemos ir para o menor, eu iria para o microcosmo, então, poderíamos dizer assim, e ainda chegaríamos num ponto que pararíamos estarrecidos com a dúvida. Há algo ainda nesse universo, mas eu já agora não consigo mais identificar. Bom, largando o micro, então, já que o micro não resolve, vamos para o macro. Novamente, nós percebemos a existência, então, do menor, do maior, ao nosso redor, vamos observando e percebemos a presença do universo. Novamente, nós fazemos investigações, e agora o homem manda, então, telescópios, que é colocado em órbita, manda sondas que saem viajar o universo adentro, né, ou afora, sei eu,
de que para onde nós estamos indo, né, quando fazemos isso. E percebe-se que por mais que o homem tenta descobrir esse universo no sentido macrocósmico, ele se apresenta sempre como existindo algo mais e que nós não conseguimos descobrir. Então, no maior ao menor, já quando formos tratar da natureza desse mundo que se apresenta para todos nós percebemos que não vamos resolver em definitivo a tarefa de tentar explicar como isso existe e funciona. Bom, então do microcosmo ao macrocosmo, que o homem percebe como o mundo da natureza, na qual inclusive ele está presente, deste mundo, então, as dificuldades são essas, são imensas. E tão grandes essas dificuldades que se nós formos só tratar, então, do macrocosmo, que é o maior que, né, Léo? Nós vamos perceber o seguinte, que as informações que esse macrocosmo nos permite identificar a existência dele são passadas para o nosso corpo, essa nossa inteligência que pensa através do quê? Através de sensações. Então, eu identifico a existência do micro porque eu apalpo, eu cheiro, eu gosto, eu ouço, né? Depois eu vejo. E aí esse micro eu vou usando essas minhas sensações, que eu percebo deles, né? E tanto o micro como o macro, tanto para o âmbito do maior que para o menor, que sempre eu tenho algo que eu faço uso e que me permite, então, fazer estes exames no microcosmo e no macrocosmo. Eu uso sempre de uma aptidão que eu tenho que se chama sensação. Então, a sensação humana é o instrumento pelo qual o indivíduo que vai falar sobre a sua capacidade de pensar é utilizada, então, para servir de intermediária com este mundo micro e macrocósmico. Tudo que chega enquanto, então, informações, o que nós vamos, então, denominar de conhecimento, todo o conhecimento deste indivíduo que vai pensar sobre a natureza se apresenta a esse indivíduo enquanto sensações. A sensação é o elemento central, então, desse universo. A sensação que vai permitir a relação com o menor que e a sensação que vai permitir a relação com o maior que. Pois bem, se a sensação é o ponto de referência, então, para podermos examinar esta capacidade de pensar, nós temos que perceber, a primeira tarefa que nós temos que perceber aqui agora, para colocar em ordem, é o seguinte, que esta sensação se encontra, se apresenta, aliás, dentro de uma cadeia de acontecimentos que nós denominamos de universo. Quando nós formos examinar o microcosmo e o macrocosmo, nós vamos chegar a um determinado momento que, quando o macrocosmo se apresenta como esse processo extraordinário, eu digo, há um universo aqui. Neste universo, então, está presente tudo aquilo que as sensações humanas percebem ou conseguem receber de informações desse macrocosmo. Então, este indivíduo, quando ele identifica, então, que ele consegue tratar do menor e do maior a partir das sensações que ele utiliza para receber, então, impressões, porque estes objetos chegam nesse indivíduo porque produzem sensações. Quando o objeto produz sensação no indivíduo, nós então vamos dizer que elas causam impressões. As impressões são, então, as sensações que o indivíduo utiliza, que são produzidas por esse macrocosmo e esse microcosmo neste indivíduo que sente. O problema desta questão é que este indivíduo está situado, então, dentro de algo que nós chamamos universo. E é preciso, então, para responder a primeira questão, para pôr em ordem todo esse sistema de inteligência, seria dizer, então, como não diria o objeto, mas esse processo que se apresenta para esse indivíduo que ele denomina de universo, de que forma nós teríamos que denominar, que pensar isso? Então eu diria que o universo é um processo que se desenvolve no espaço. O que é o universo? Não sei. Toda vez que eu examino esse tal de universo, eu percebo que as minhas sensações, as sensações que esse universo produz em mim, são insuficientes para que eu possa entendê-lo na totalidade. Para que eu possa senti-lo na totalidade. Então, mas eu percebo que há um processo no espaço.
O universo é algo que se processa no espaço, portanto, é uma mudança objetiva no espaço. É algo que é e logo é algo diferente daquilo que foi, porque está em movimento. Todo o universo está em movimento. As menores partículas desse universo e as maiores partículas desse universo são cadeias de movimento entre si. E essas cadeias de movimento entre si, elas produzem mudança objetiva no espaço. E quando elas produzem mudança objetiva no espaço, nós dizemos que ocorreu um tempo nesse processo. Ou seja, algo que estava aqui, agora está aqui, entre estar aqui e aqui, quando ela muda objetivamente no espaço, isso é mudar objetivamente, de aqui a aqui. Quando há mudança objetiva no espaço, nós dizemos que ocorreu um tempo. Então nós passamos a examinar esse universo como um processo que se propaga no espaço, mas que nós temos então um tempo no universo. Nós falamos do tempo de Cristo, do tempo de hoje, e do tempo futuro, e do tempo médio. Mas nós estabelecemos cadeias de acontecimentos nesse espaço que nós denominamos então de tempo. Mas o universo não é nada mais, nada menos do que um processo em curso no espaço. Pois bem, se o universo é um processo em curso no espaço, e se este indivíduo, este homem então, que organiza a sua capacidade de pensar, faz isso a partir das sensações que ele recebe deste universo no espaço, ele tem uma tarefa agora de se situar no espaço e estabelecer relações entre as suas sensações e esse universo. Então, quando o indivíduo que começa a desenvolver a capacidade de pensar, relaciona as suas sensações com esse processo no espaço, ele passa a constituir, então, relações entre sensações e os fenômenos. Porque esse processo no espaço, esse universo, então, que é um processo que se desenvolve no espaço, é mudança objetiva no espaço, quando essas mudanças objetivas no espaço ocorrem, entre uma mudança e outra nós denominamos essa mudança de fenômeno. O fenômeno, então, é uma mudança objetiva no espaço. Tudo que nós denominamos, então, de fenômeno é mudança. E quando esse fenômeno se processa como mudança objetiva no espaço, essa mudança objetiva no espaço, ao se relacionar com esse indivíduo que sente, ela produz, então, sensações. E essa mudança objetiva no espaço, que são fenômenos que produzem sensações, então, é utilizada por esse indivíduo agora para, posicionado no espaço, estabelecer relações. Então, quando o indivíduo, o homem, relaciona as suas sensações com um fenômeno no espaço, ele constitui o mundo. O que é o mundo, então? O mundo são sensações, é o universo ordenado por sensações. Então, desse universo macrocósmico e desse universo microcósmico, ou seja, desses universos que se apresentam como maior e menor que produzem sensações no homem, quando o homem ordena estas sensações desse universo, ele constitui o mundo. Então, se eu perguntar para qualquer um aqui que está presente nessa reunião, o que é o mundo, ele vai dizer, o mundo é algo. Se ele fosse tentar descrever essa ideia, ele diria, o mundo é algo que possui rios, possui árvores, possui florestas, possui animais, possui o homem. Neste mundo as coisas ocorrem assim, a água cai das nuvens para a terra, o sol produz calor neste mundo, este mundo com a produção de calor produz evaporação, essa evaporação produz nuvens, as nuvens... Então há um mundo. O que é esse mundo? São as relações que esse indivíduo estabelece entre as suas sensações e o universo. E o universo é um processo de espaço, e a mudança objetiva no espaço são os fenômenos. Os fenômenos produzem, então, sensações através do que? De impressões. Essas impressões, então, são ordenadas por mecanismos naturais. Este indivíduo, então, que pensa e que constitui, então, a capacidade de pensar, ele se apresenta durante este processo agora como um ser racional. O que é esse ser racional? É um ser que relaciona as sensações entre si. Ora, se o mundo é um processo no espaço, se o universo é um processo no espaço, e se o mundo é a ordenação do universo por sensações, quando o indivíduo produz o mundo, ele agora presente nesse mundo, ao mesmo tempo que ele constitui o mundo através da ordenação do universo por sensações, ele também ordena as próprias sensações entre si. E ao relacionar as sensações entre si, ele vai constituir o quê? Razão. A razão humana, então, são as sensações ordenadas entre si. O mundo do homem é o universo ordenado por sensações.
O universo é mudança objetiva no espaço. A mudança objetiva no espaço é fenômeno e também aquilo que nós chamamos de tempo. O processo que se dá num curso, numa mudança objetiva no espaço. Então, vocês percebam que esta exposição inicial, estas ideias que eu estou colocando aqui desta forma, elas põem em ordem, pelo menos, os processos como eles ocorrem. Se alguém me perguntar, mas Paulo, o que é um grão de areia? Eu imediatamente direi para vocês, não vim aqui para falar de grãos de areia. Porque, na verdade, quando nós formos tratar deste universo, deste mundo, e desta razão, e deste homem que pensa, e quando nós formos identificar, então, cada uma das partículas, ou das parcelas, ou das partes desse processo que se desenvolve no espaço que compõe essas dimensões do conhecimento, nós vamos entrar novamente na incapacidade de responder às perguntas. Eu não consigo dizer o que é o microcosmo, não consigo explicar o que é o macrocosmo, mas eu consigo perceber que eles compõem um sistema de inteligência que me permite pensar. E aí então entra uma segunda questão que precisaria ser examinada, né? Que é agora se o homem é um indivíduo que sente e que pensa, e se a capacidade de pensar ela é constituída por uma parcela considerável desse homem que pensa, nós teríamos agora que fazer um esforço muito grande para suprimir este homem que sente, para tratar unicamente do homem que pensa, para desta capacidade de pensar, então agora explicar como esses processos ocorrem independentemente do mundo da natureza, quando esse sistema todo é desenvolvido. Porque o indivíduo que ordena as sensações entre si, ele passa agora a fazer uso das sensações ordenadas entre si como modelo de inteligência agora para quê? Para voltar ao mundo da natureza e se relacionar com os seus processos, com os fenômenos, né? Para, a partir agora da ação humana, então interferir neste mundo da natureza e transformar o mundo da natureza de acordo com aquilo que ele constitui nesse processo de ordenamento de sensações, como aquilo que ele busca no mundo da natureza como ideal para si. Todo homem, ele, ao mesmo tempo que ele produz esse sistema puramente racional, ele ao mesmo tempo, ao relacionar-se com o mundo da natureza, ele classifica esses acontecimentos a partir de dois critérios, né? Que é o critério, então, da dor e do prazer. Aquilo que, então, em determinado momento, as relações que esse indivíduo estabelece no mundo da natureza, a partir de relações de dor e de prazer, ele agora vai constituir não apenas o mundo da natureza, não apenas o mundo da razão, mas aquilo em que ele se insere no mundo da natureza, que é a sua individualidade, subjetividade. O indivíduo agora que não apenas pensa, mas também agora pensa e age. Esse segundo momento, que é o momento da dificuldade da discussão, porque ela precisaria ainda de uma passagem por um outro ambiente de ideias, que eu não expus aqui, que seria a questão dos juízos, em que a gente vem já notando a necessidade das últimas reuniões de fazer esse exame, mas que eu realmente assim encontro uma dificuldade muito grande, né, de fazer, de expor as ideias que tratam desse assunto, porque nós ainda não aprendemos a fazer uso, ou pelo menos não conseguimos desenvolver habilidades que são necessárias de desenvolvimento para separar este mundo das sensações, deixar ele em suspenso, né? Como diria o Kant nos prolegômenos, né? Estão suspensos das suas atividades, então, esses instrumentos, né? Até que possamos ordenar agora os outros que fazemos uso, que nos permitem desenvolver a capacidade de pensar, que é a capacidade de formular juízos. E aí entra a necessidade de expor, né, dentro desse sistema de juízos, de que forma, então, agora esse indivíduo que pensa sobre o microcosmo e o macrocosmo, trata temas que são da maior relevância aqui, que são as certezas, as suas crenças, as suas ideias, as suas verdades, as suas sensações e aquilo que ele chama de conhecimento. Então, explicar o que é conhecimento, o que é verdade, o que é sensação, o que é ideia, o que é certeza e o que é crença, é talvez a primeira grande tarefa desse sistema para poder, então, agora, fazendo uso destas experiências que são as sensações humanas, poder entender como nós fazemos, então, relacionamentos desse sistema para constituir aquilo que nós chamamos de razão civilizada. Porque vocês vejam, quando eu falo de razão no início dessa discussão que eu propus hoje, essa razão que eu falo ainda não é uma razão civilizada.
É a razão que serve de estrutura formal da inteligência de todos os indivíduos. Todos os indivíduos que se relacionam com a natureza, com os fenômenos da natureza, que esses fenômenos produzem sensações, estas relações naturais, elas se constituem também de forma natural, fazendo base para aquilo que nós chamamos então de uma razão. O problema agora é que, de posse desta razão, o indivíduo vai constituir uma nova razão agora, que é a razão civilizada, que é a razão agora que nasce não apenas das relações do indivíduo com a natureza e com os acontecimentos que o cercam, mas agora das relações do indivíduo com os outros indivíduos, e agora da razão dos outros indivíduos, aquilo que nós chamamos então de sistemas morais, os sistemas éticos, ou sistemas de ideias, que guiam esse indivíduo agora nas suas relações, não apenas com a natureza, mas com os outros indivíduos que também constituem sistemas de razão. Então, se nós formos observar isso, vou então rapidamente me aventurar um pouco. Eu sempre digo que vou falar 15 minutos, a próxima vez eu direi que falarei 2 horas para falar só uma, né? Inverter a lógica, mas vou me aventurar rapidamente em expor uma reflexão que nasceu aqui do grupo de estudos, que é a necessidade que nós temos de separar ideia e conhecimento. Cada vez eu me convenço mais dessa necessidade, especialmente quando eu me dei por conta da seguinte questão. Bom, se o indivíduo pensa, se esse indivíduo que pensa, ele tem ideias, e se essas ideias que ele tem, elas podem ser certezas e elas podem ser crenças, este indivíduo que pensa, que tem ideias, que tem certezas e que tem crenças, ele na verdade tem um sistema de inteligência aqui, que eu identifico, que é a capacidade de ter ideias, ter certezas e crer. Eu posso perfeitamente separar esse âmbito e colocar ele num ponto diferente de um outro, que é o indivíduo agora que tem sensação, que tem verdades e que tem conhecimento. Veja que conhecimento, sensação e verdade são todas aquelas informações que o indivíduo utiliza como o mundo da natureza. Tanto que quando nós discutimos, mas como é que é verdade? Eu vi o indivíduo atravessando a rua. Mas como que é verdade? Eu senti o gosto, é amargo, é pura verdade, aquilo tem um gosto horroroso, é amargo. Tem um gosto? Então é uma sensação. Você viu? É uma sensação. Então você veja que as verdades individuais, elas são produzidas pelas sensações e que vão compor, então, essas verdades e as sensações, aquilo que o indivíduo chama de conhecimento. Então o conhecimento, as sensações e as verdades estão num âmbito, porque se relacionam com o mundo da natureza, as certezas, as crenças e as ideias estão num outro âmbito, porque agora se relacionam com uma capacidade do indivíduo, que é a capacidade de pensar. O indivíduo que pensa, então, tem ideias, tem certezas e tem verdades, e o indivíduo que vive no mundo da natureza, então agora tem, verdades, tem certezas, crenças e ideias, e o indivíduo que vive na natureza tem sensações, tem verdades, conhecimento. Vocês vejam então que todo conhecimento tem origem nas sensações. Todas as verdades do indivíduo têm origem nas sensações. Todas as crenças, todas as certezas, todas as ideias têm origem na capacidade de pensar. Então eu vou identificar um indivíduo que pensa e um indivíduo que sente. Se o indivíduo pensa e sente, é óbvio que ele vai utilizar as sensações para constituir o sistema de ideia. Então as ideias são baseadas nas sensações. Mas as ideias em si não são sensações, elas são ideias. As ideias são ideias, as sensações são sensações. Enquanto que as ideias estão numa capacidade de natureza espiritual, que é a de pensar, as sensações estão no mundo da natureza, elas produzem dor e prazer. Então nós vamos perceber um indivíduo que tem um sistema endógeno de inteligência, um indivíduo que sente dor e prazer, e portanto esse sistema de inteligência é dentro de um organismo, né? Porque a dor e o prazer são as sensações do organismo humano. Ninguém pode, por mais que queira, ter sensações espirituais. Ele pode evocar sensações, mas as sensações em si, elas foram ou não foram produzidas apenas. Então eu tenho um indivíduo que sente e um indivíduo que pensa.
esse indivíduo que sente que tem sensações, então ele classifica essas sensações a partir de um sistema orgânico e classifica essas sensações a partir de um sistema de ideias. Então, o indivíduo que senta relaciona. Sente, ele relaciona. Relaciona onde? No espaço. Se o universo é um processo em curso no espaço, o indivíduo que pensa agora faz uso das sensações para relacionar sensações nesse processo no espaço. Quais são as sensações que esse indivíduo utiliza para relacionar no espaço? É o gosto, a audição, a visão, o tato e o olfato. As 5 sensações que nós chamamos, então, de 5 sentidos humanos, eles são instrumentos de relacionamento deste processo no espaço, que nós chamamos de universo, que vai constituir um mundo e que relacionados entre si vai constituir a razão. Então, o indivíduo tem 5 sensações que constituem a razão e tem 2 sensações que constituem a sensação, que são endógenas, que são orgânicas. Por isso que nós temos um sistema heptanimal de inteligência, porque das relações que estabelecemos com as 2 sensações endógenas e as relações que estabelecemos com as sensações exógenas, endógenas é dentro, Léo, exógenas é fora, né? É nesse sentido, de estar dentro e estar fora. As sensações endógenas e as sensações exógenas relacionadas entre si, que são 7, elas constituem agora o mecanismo de um sistema binário de inteligência humana, que ela funciona a partir de um operador lógico que se chama não algo algo. Então, quando, né, não algo, este não algo se repete infinitamente. A possibilidade de não acontecer é infinita. Mas quando algo que ocorre, algo, agora então, abre-se 7 operadores lógicos que novamente não algo e algo, que é o sistema heptanimal. Das relações desses operadores lógicos, então a capacidade desse operador lógico, não algo, algo, não algo é repetição, algo é sucessão. Então não algo é repetição, algo é sucessão. Sucessão onde? No espaço. Nesse espaço se relaciona, então, são 7 relacionamentos. De não algo, algo novamente. E dessas relações orgânicas, um sistema natural de inteligência humana vai constituir aquilo que nós chamamos de razão. Vocês vejam, olha, vejam, que expressão mais inadequada para o que eu quero dizer. Percebam, né, que a capacidade humana de pensar é natural, os processos também são naturais, são disparados por operadores lógicos que se relacionam com a natureza enquanto universo, que é um processo em curso no espaço. A razão humana, então, são as relações dessas sensações entre si. E as relações que ela estabelece são heptarrelacionais, porque tem um indivíduo que tem 7 sentidos e tem um mundo da natureza que se apresenta, então, como 5 sentidos que estão presentes no universo e 2 que estão presentes no indivíduo. Esse indivíduo, então, a partir destas 2 relações endógenas e a partir das relações exógenas e a partir, então, da relação que ele estabelece entre essas sensações ou esses sentidos e esse processo em curso no espaço, ele vai constituir um mundo, a razão, e, portanto, abrir as portas para a constituição de uma razão civilizada, que é depois aquilo que nós vamos estudar, como na antropologia, como cultura, ou na sociologia, como cultura humana, né? O desenvolvimento do indivíduo no espaço geográfico e no meio em que vive, a partir do momento que, da capacidade de ter certezas, da capacidade de ter crenças, e da capacidade de ter ideias, e fazendo uso da capacidade de obter conhecimentos através de verdades e sensações, ele vai desenvolver um sistema que vai guiar o mundo, o homem no mundo da natureza. Vai fazer desse indivíduo, então, aquilo que ele é. Essa é a razão pela qual nós vamos perceber que entre a comunidade Guarani, dos Mibiá Guarani, e a nossa, o que tem de diferença entre aquilo que nós chamamos de civilização são as relações que nós fazemos entre ideias e sensações. Na constituição, então, agora das nossas certezas e as nossas crenças. Certezas e crenças, então, são as relações que o indivíduo civilizado utiliza para constituir ideias, e as ideias, então, agora são baseadas no quê? Nas relações que ele estabelece, das sensações que ele obtém a partir daquilo que ele chama de verdade, ou a partir daquilo que ele chama, então, de conhecimento. Vocês percebam, então, a necessidade de separar conhecimento e ideias, porque enquanto as ideias se relacionam com as crenças e com as certezas, o conhecimento se relaciona com as sensações e com as verdades. Então, eu tenho o conhecimento e as ideias, na verdade, fazem parte
de ambientes distintos, né? De instrumentos utilizados pelo indivíduo na sua existência, né? E que permite ele ser aquilo que é o que somos, e portanto indivíduos que pensamos, né? Eu realmente assim, ó, eu entendo perfeitamente a dificuldade de acompanharem todas as minhas ideias do início ao fim, mas eu creio que hoje consegui pelo menos traçar um roteiro, né, que vem lá do universo, e aquilo que podemos então estabelecer como universo, aquilo que nós podemos chamar então de capacidade humana de pensar. E eu chamaria a atenção para a necessidade de reflexão a respeito de... Eu coloquei na página do www.sebocafé, www.facebook.com/sebocafé, eu coloquei lá algumas ideias que eu chamo de heptálogo da inteligência humana, né? Porque todo esse indivíduo que constitui esse sistema de inteligência agora, então, ele vai constituir um sistema formal de inteligência, e ele precisa buscar nesse sistema formal de inteligência o objeto material dessa inteligência, e ele precisa agora, com esse objeto material dessa inteligência, estabelecer as relações que ele estabelece para explicar o que é, então, inteligência, o que é pensar, o que é objeto formal, o que é objeto material da inteligência e como esses processos ocorrem. Que eu não vejo grande dificuldade de entender depois que se entendem essas ideias que eu expus aqui. Obviamente, é um percurso, né, de reflexão que envolve um conjunto de relacionamentos e que quando eu exponho aqui, eu normalmente estou expondo apenas parte, porque ele vem sendo desenvolvido em 7 anos. E é impossível um indivíduo ter uma capacidade de síntese, né, de expor aquilo que se pensou em 7 anos em apenas 1 hora, né? Mas, então eu parto de algumas conclusões, de alguns pontos, né, de chegada já nesse sistema. Então é óbvio que alguém que tiver interesse em avançar um pouco mais, pode consultar todas as nossas reuniões, elas estão na internet, porque se eu tivesse que retificar algo, eu faria isso aqui agora. O que eu posso dizer é o seguinte, que embora nem sempre me conseguindo me expressar de forma clara, porque fazemos uso de um instrumental que se chama linguagem, que ainda não está em exame aqui, a linguagem tem uma limitação muito grande para expor ideias, porque ela é um sistema, eu não examinei com profundidade se é de 2º ou 3º nível, né, de inteligência, porque a linguagem faz uso, que eu posso pelo menos explicar como eu imagino, ou como eu trato esse assunto para mim. O indivíduo que tem ideias, então ele constitui ideias a partir de sensações. Ela serve de matéria-prima na constituição dessas ideias, embora depois as ideias por si só produzam novas ideias. Mas a primeira matéria-prima da ideia é a sensação. Então, quando o indivíduo produz ideias, ele tem como base sensações. Como nós, indivíduos, construímos o nosso sistema de ideias baseados em sensações diferentes, porque temos experiências de vidas diferentes, porque vivemos em ambientes diferentes, porque temos histórias individuais diferentes, então todas as nossas ideias naturalmente são diferentes. Então, quando nós pensamos, nós fazemos uso das nossas sensações. E, portanto, eu não posso fazer uso da sensação do Léo, eu não posso fazer uso da sensação do Lucas, do Leonardo, da Irene e do Paulo aqui, nem do Hélio, porque eu só posso fazer uso das minhas próprias sensações. Então, o indivíduo que fala, ele fala para as suas ideias. E quando ele fala para as suas ideias, ele fala para as suas sensações, com o propósito de imaginar que o outro indivíduo, quando ouve a palavra, vai buscar nas suas sensações, nas suas ideias, as mesmas sensações que ele fez uso. Como esses indivíduos têm histórias diferentes, como essas ideias estão baseadas em sensações diferentes, a fala jamais vai tratar das mesmas sensações. Então nós estamos sempre mediados por aquilo que nós construímos nessa nossa convivência, que é a cultura, né? A cultura destes indivíduos que, pelo hábito comum de viverem no mesmo espaço geográfico e de uma convivência comum, eles passam a associar as mesmas palavras a ideias a respeito de objetos, porque nós temos objetos comuns nessa nossa existência. Convencionalmente, na cultura nossa, nós sabemos perfeitamente quando diferenciamos uma mesa de uma cadeira.
Porque embora as cadeiras que constituam nos indivíduos as ideias de cadeiras sejam diferentes, a função da cadeira, a utilização cultural da cadeira e da mesa é a mesma. Então nós conseguimos um mínimo de ordem para tratar de cadeiras e mesas. E podemos avançar depois para árvores, para peixes, para espécies. Podemos estabelecer culturalmente uma estrutura formal de inteligência que traga para esse meio os mesmos objetos. Mas os objetos que produzem sensações não são as ideias. Os indivíduos que pensam, eles não pensam objetos. Eles pensam as sensações que os objetos causam. E, portanto, embora nós culturalmente estamos fazendo referências a objetos, pela palavra, em verdade estamos fazendo relação às sensações. Nos serve, quando falamos de mesa e cadeira, o propósito de imaginar que podemos falar de objetos. Mas quando nós sairmos desse ambiente da natureza e das coisas e formos falar do homem, não existe mais linguagem agora que trate dos mesmos assuntos. Por isso que onde tem 2 ou 3 indivíduos num debate sobre qualquer assunto da natureza, eles jamais vão concordar entre si. Eles jamais vão concordar entre si. Porque os indivíduos que pensam as coisas da natureza, eles têm ideias, sensações diferentes dos objetos da natureza e, portanto, é insuscetível de concordância. Então há sempre uma busca de um consenso comum, por isso que nos civilizamos. A necessidade de civilização é a necessidade de tratar de forma comum as mesmas sensações que tratam dos mesmos objetos, porque agora com a ação humana e com a transformação dos objetos, os indivíduos precisam então agora produzir riquezas, bens de consumo, meios de troca, porque nestes indivíduos civilizados nós vamos introduzir agora, através de um sistema de inteligência que nós chamamos agora de racionalidade, nós vamos introduzir as ideias de desejo, antes mesmo da necessidade. E as ideias de desejos passam a coordenar as ações, constituem as crenças, passam a coordenar as ações, e esses indivíduos agora então passam a agir no mundo da natureza produzindo riquezas. E aí nós conseguimos constituir um sistema de inteligência comum que nos serve enquanto seres civilizados. Vocês vejam quanto essa ordenação de ideias, elas permitem entender a dinâmica do mundo da natureza em que vivemos, e que permite sermos o que somos, e pensar como pensamos, e buscar o que buscamos. Cansei. Então, realmente é uma tarefa árdua manter-se em vigilância constante, né, para não apenas não entrar em contradição, porque quando eu falo agora das minhas sensações, e elas estão em ordem, né, nesse aspecto, então eu não me guio por ideias apenas, né? É uma ordenação de sensações, mas ela é exaustiva, porque ela envolve um esforço muito grande. Mas nós poderíamos retomar esse assunto na próxima reunião, tratando única e exclusivamente sobre juízos. Eu tenho certeza que nós ganharíamos muito aqui no grupo de estudos se nós pudéssemos explicar como é que nós construímos, então, isso que nós chamamos de ideias. Como se compõem essas estruturas, né, que chamamos de juízos, que compõem, então, agora um sistema de inteligência que permite sermos sujeitos, né, que é o que o Leonardo nos cobra muito aqui, falar do sujeito. O sujeito, então, é o ser civilizado, é o ser sujeito a um sistema de ideias, submetido a um sistema de ideias, e, portanto, produzido agora pela cultura. Ele não é mais produtor de cultura, mas é resultado da cultura. E esse sujeito, ele pode ser examinado, e ser, de uma certa forma, inclusive, entendido. Mas nós não podemos deixar de considerar que este sujeito, antes de ser sujeito, ele é um ser orgânico e que constitui um sistema de inteligência que, antes de ser cultural, é natural. E esse sistema natural, ele se apresenta como parte desse processo, ou dessa mudança objetiva no espaço que nós chamamos de universo. E que não sabemos qual foi o estado inicial, então, dessa mudança objetiva no espaço, e qual será o estado final dessa mudança objetiva no espaço, mas o certo é que há uma mudança, e que é dessa mudança nós identificamos o universo, o mundo, o homem, a razão, e, portanto, agora as ideias sobre tudo isso, que é aquilo que estamos fazendo aqui. Conseguiu entender, Léo? Então, pode
começar a explicar para mim o que você entendeu. Ai, coitadinho. Esse é judiar, né? Tira teu bodoque do bolso, é um bodocaço mesmo. Eu entendi que o mundo é feito de sensações. Que a gente, tudo que a gente toca, tudo que a gente faz, a gente sente. Um pode pensar assim, ó, que por exemplo, esse tapete, eu tenho um jeito de expressar o que eu senti com ele, enquanto o outro indivíduo pensa de uma maneira diferente. Ele vai discutir comigo essas coisas. Leonardo, olha aqui, ó, para um primeiro, olha, temos um Kant aqui em vista aí. Um Immanuel Kant no futuro aí. Aliás, já temos um sentado ali, né? Seja melhor que o Kant, tá? Que bom, El, que bom, perfeitamente. Olha, para quem participou. E ele percebeu a diferença entre sensação e percepção. Yeah. Show de bola. E eu achei que tu tava aí pensando em outra coisa. O que eu quero no discurso desse louco, né? Aí tem pergunta, tem desafio, tu vem ali e dá nos dedos. E o interessante é que muita gente, provavelmente a maioria das pessoas, não faz essa diferenciação. É. Posso saber a tua idade? 14 anos. Eu aos Tem 14 futuro. pensava no resto. Eu também, viu, Fred? Eu nem pensava. Pois é, mas imaginava, eu acho né? que, eu imagino que a gente precise fazer um grande problema nosso, é que nós nos submetemos a um sistema de educação que ao invés de nos provocar a pensar, ela nos reprime quando pensamos, né? Então a grande tarefa da educação não é submeter o indivíduo, mas libertar o indivíduo, para que ele possa fazer uso do seu sistema de inteligência, porque esse sistema de inteligência por si mesmo vai permitir a esse indivíduo constituir-se enquanto um indivíduo melhor. A possibilidade da autonomia do pensar no sujeito, né? As relações, todo o sistema cultural que nós utilizamos, ele desconsidera completamente a existência da natureza e dos outros, né? Ela até num certo sentido há uma ética cultural, você faz isso, não faz aquilo, mas tentando reduzir ao indivíduo uma série de comportamentos. É uma educação redutora, né? Enquanto que se o indivíduo perceber que ele faz parte de um universo e que nesse universo ele não foi criado para dominar esse universo, mas para se integrar a esse universo, tu percebe que nós vamos construir um ser muito melhor, que o sistema subjetivamente melhor. O sistema de educação é um sistema prisional, né? Sim. Se tu perceber, ele tem um modelo de uma prisão, né? Antigamente você entrava em fila, vai para as células indicadas, né? Mas Então ele tem uma relação que ele remete muito a essa questão de aprisionar, né? Tu aprisiona as Submeter. pessoas dentro de um sistema... Reduzir o indivíduo. É rígido, né? No meu tempo, no teu, Uma hoje redução, não é né? mais assim, né? Hoje não é mais assim, mas a gente entrava no teu também. Eu não estou chamando nós de velho aqui nem nada, que é isso, longe disso. Mas a gente entrava em filas, né? Ia se locomovendo cada um para sua célula. Mas eu não acho isso uma Cantaram o hino coisa todo ruim. dia. Não é Antes questão de disso, lançar. mas eu acho- é um modelo, Paulo, que está lá na penitenciária, né? Sim, Tu sai, da submissão, né? A educação é um do como... controle, né? Do É. controle rígido, um na qual avião. antigamente ainda havia o tablado, né? Então quem hipoteticamente possuía essa ideia de conhecimento ficava para cima, né? Como um mestre, e o resto abaixo, né? Quase que o Sim. tempo inteiro louvando aquele saber que vem em cima, né? Em determinado momento isso finalmente a gente conseguiu libertar. Essa é a ideia de prisão, mas não conseguiu libertar a ideia de prisão do conhecimento, né? Ainda permanece. E muito por culpa aí, tu bate, eu bato, aqui a gente bate, pega a academia aí, né? O que a academia é hoje? Senão justamente aprisionar o conhecimento das pessoas e tal. O próprio colégio, né? Não liberta, né? Ninguém mais liberta, né? Ninguém dá mais autonomia para se pensar, para se produzir conhecimento. E além do Lamentavelmente, né? Eu e o seu Eric tivemos essa semana umas duas conversas longas. Antigamente esse negócio era, ainda a gente levava palmatória. Né? Aham. Na idade dele, por exemplo, eu levei Palmatória. palmatória. Mas era mais um ritual do que um castigo, né? Porque, na verdade, Não, era um castigo, Paulo, era um castigo, era um castigo. Era uma forma de poder, né? Quase que estabelecida, né? é que, na verdade,
eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, ó, eu realmente, eu ainda estou assimilando, né, a descoberta, porque todas essas ideias que nós estamos discutindo aqui, elas não são novas. O Leonardo mesmo vive repetindo isso, que essas ideias estiveram presentes em diferentes momentos da história da cultura humana, né? A questão toda é que em 1750, né, já se apresentava um dilema em que eu imagino que o dever hoje da educação é retomar essa discussão, porque ela é fundamental para o futuro da humanidade, do homem, do indivíduo e de tudo, desse mundo em que vivemos, né? E é que nós temos um indivíduo que ele precisa ser compreendido em duas dimensões que elas são distintas entre si, absolutamente distintas. Tem um indivíduo que sente e tem um indivíduo que pensa. O indivíduo que sente, ele é conduzido pela ação. Esse indivíduo que sente, ele sente e age. E ao agir, então, ele classifica a sua ação. Diz aí, então, agora eu estou trazendo literalmente o primeiro parágrafo de Investigações sobre Natureza, sobre o Entendimento Humano de David Hume, né? Ele diz que esse indivíduo, então, é movido pelo gosto, né? E pela... não é sensibilidade, ele diz... Mas que chega a ser... Não, ele usa uma palavra que serve muito bem, assim, gosto e sensação. E na verdade não é essa palavra, mas tudo bem. Então ele diz que o indivíduo é movido pela ação e ele classifica a sua ação, né, por critérios que ele, então, aceita algo e rejeita algo, né? Esse indivíduo que sente, que age dessa forma, então ele tem como um sistema de inteligência. As referências desse sistema de inteligência são certos sistemas que eles chamam de virtuosos, né? A virtude como um ponto de atração desse sistema, né? Nessa época também havia um sistema que percebia o homem não tão ativo, mas mais racional. Eles, então a função desse sistema, no lugar de melhorar os costumes, era formar um entendimento. E o que nós temos hoje no sistema educacional atual? É um sistema que abandonou completamente esse indivíduo da ação para tratar unicamente com o indivíduo que tem entendimento, que pensa. Então, eu estive essa semana participando de uma reunião, nós estamos organizando atividades aí do meio ambiente, e aí na reunião me perguntaram: Paulo, o que nós devemos fazer então? Estávamos todos reunidos para tratar do meio ambiente. Eu digo: sair imediatamente desta sala e correr lá para o meio ambiente e fazer alguma coisa, né? Tem rios poluídos. Mas o que acontece? O indivíduo de hoje, ele se reúne numa sala, fica uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano falando e nenhum agindo. E é resultado de uma educação que imagina que tu entendendo as coisas basta. Não precisa mais ação, né? É o que a gente falou bastante nessa semana. Então não tem, nós temos que trazer novamente esses dois indivíduos, o indivíduo que sente e que pensa, para, com a capacidade de pensar, melhorar a ação. E não melhorar apenas a capacidade de pensar. A filosofia analítica hoje, se tu cobrar de qualquer filósofo, qualquer ação prática, ele vai dizer: mas isso não é função da filosofia. A filosofia tem uma função de organizar as ideias. Nós somos o que pensamos, não vamos nos rebaixar aos seres que agem, né? E aí, portanto, abandonaram completamente o empirismo, né? E, portanto, a filosofia hoje é uma filosofia capenga, que só anda, né, se fôssemos representar por uma situação da natureza, imagina que caminhar é fazer uso de uma perna, porque é só ela que basta, né? Então, nós precisamos melhorar a educação. Mas eu preciso lembrar a frase de David Hume. Por que ele vai me fugir logo agora? Que eu estava engrandecendo esse nosso filósofo. Não, é gosto e... Está aqui o livro, está em cima da mesa ali. Está em cima da mesa o livro. Ele, é o primeiro parágrafo que ele diz que o homem é... É uma palavra que tem no ar também. Está aqui o livro, foi David Hume, esse não é Paulo Leal. Não é para frente. Pelo gosto e sentimento. Gosto e sentimento. Gosto, você percebe, né? É a sensação em si, o sentimento, aquilo que entende do gosto, né? Ele vai produzir, então, segundo ele, movido pelo gosto e sentimento, ele classifica, né, as suas ações. Então nós podemos substituir por sensação e percepção. Ou conhecimento e ideia, né? Sim.
essas duas dimensões. Só que, obviamente, as investigações que a filosofia empirista e a racionalista dessa época faziam, as investigações, elas partiam de uma ideia de divórcio, né? E o Kant consegue esse divórcio quando ele cria no seu sistema filosófico a possibilidade de juízos analíticos a priori, né? O juízo analítico a priori seria, segundo ele, dentro de um sistema então de construção de uma filosofia por conceitos, né? Seria quando o indivíduo não conseguia separar o sujeito e o predicado. A ausência de possibilidade de separação de sujeito e predicado, então, era a possibilidade da constituição de um juízo analítico a priori. E aí ele vai utilizar E aí, essas críticas, Kant foi um filósofo que me influenciou muito, eu jamais o criticaria, mas é apenas uma demonstração de um ponto que ele utiliza, e aí sim todas as críticas que se dirigem a Kant são merecidas, e que ele vai dizer, então, vai utilizar o exemplo de corpo. Segundo ele, todos os corpos são extensos. Então ele diria o seguinte: como eu não consigo separar a ideia de extensão da ideia de corpo, eu agora tenho um juízo analítico a priori. Então os corpos são extensos, a necessidade no plano das ideias agora de introduzir a ideia de extensão a um corpo sempre que eu pensar um corpo. Ora, se eu imagino a possibilidade de ter um corpo a priori, agora é a coisa mais fácil do mundo buscar agora no mundo da natureza as ideias de peso, as ideias de cor e as dimensões no plano da natureza para constituir agora um sistema de ciência da natureza, né? Então, o juízo analítico a priori é o que vai permitir a constituição de uma física pura, que depois o próprio Kant reconhece a sua contradição. Na nota de rodapé da introdução da crítica, ele vai dizer que seria de se duvidar da possibilidade da existência de uma física pura. Portanto, ele mesmo reconhece que o pressuposto teórico utilizado por ele não resolvia, e efetivamente não resolveu, mas fundou a ciência contemporânea. Portanto, todo o sistema de ciência que tem o sistema analítico, então, como um instrumento, né, de constituição do seu sistema, ela está fundamentada nesse pressuposto que no plano da natureza é falso. É impossível introduzir um corpo no mundo das ideias, né? O corpo se apresenta enquanto um sistema que produz sensações. Então, o corpo é a ideia de algo, né? Algo que se apresente como real no plano da natureza. Então, algo que é real no plano da natureza, ele só se apresenta para o indivíduo enquanto tal, quando se relaciona com uma sensação. Por isso que todo conhecimento tem origem em sensação. Não é possível um conhecimento a priori, então. O que é possível a priori são as ideias. Porque como as ideias se relacionam por identidade, uma ideia é possível ser idêntica a outra ideia, portanto é possível falar de um sistema de ideias que antecedam as próprias ideias. E que os indivíduos agora utilizam para constituir um sistema de certezas. Os juízos sintéticos, então, puros, são os juízos que constituem o ambiente das certezas do homem e, portanto, são universais. As certezas são sempre universais. O âmbito do sistema do homem que constitui agora os juízos sintéticos impuros são aqueles que ele usa, então, agora, os fenômenos da natureza como modelo. Então, quando uma ideia usa um fenômeno da natureza, um corpo, então, quando uma ideia usa um corpo, esta ideia agora ela se corresponde com o corpo. Então você veja que é uma sucessão entre a ideia e o corpo. Enquanto que na certeza há uma repetição de ideia, olha, operador lógico, não há algo. Então quando for no plano das ideias há uma repetição. Quando for no plano dos juízos puros, quando for nos juízos impuros há uma sucessão. A ideia sucede o corpo. E portanto há uma representação. E aí então agora no sistema de representação, que são os juízos sintéticos impuros, ele vai ser utilizado com auxílio agora dos juízos sintéticos impuros, que vai disparar o operador lógico não algo, e algo. Agora, esse sistema de ideias, ele pode servir de modelo para constituir o que então? As crenças humanas. Se eu posso fazer uso de um juízo que representa algo no plano da natureza, e se do plano da natureza esse algo eu posso fazer uso da possibilidade da repetição, porque a ideia repete a ideia, mas ela sucede ao fato.
Então, depois que sucede o fato, eu posso fazê-la repetir no plano das ideias e imaginar, por exemplo, que um dia é igual ao outro, repetir o outro. Portanto, eu tenho a ideia de repetição e eu constituo agora com a ideia de repetição, fazendo uso de ideias que são sucessões, eu constituo um novo sistema de ideias, eu tenho o quê? Expectativas. Eu não preciso mais esperar que o sol nasça para dizer que ele vai nascer amanhã. Por quê? Porque da possibilidade do uso da sucessão como repetição, eu espero a repetição do sol amanhã. Vocês vejam, então, é uma cadeia lógica extremamente simples de ser entendida depois que a gente entende, é óbvio. Até chegar lá. Como tudo na vida. Vocês vejam, então, nós temos ideias que são por repetição e nós temos ideias que são por sucessão. Quando a ideia é por sucessão, ela sucede o quê? Uma sensação. Então, sensação e ideia. Não é possível uma sensação a priori, então. O que o Kant inventa é a sensação a priori. Um corpo que está antes do corpo, ora, antes da ideia. A ideia surge depois do corpo, não tem como pôr antes. Corpo, ideia. Agora, bom, ideia é ideia. Então, se eu repito ideias, eu consigo, com o sistema de repetição, eu agora fazendo uso de símbolos, eu constituo, por exemplo, um sistema de ideias matemáticas. Na matemática não existe conhecimento mais fácil de ser obtido do que o matemático, embora exija um esforço intelectual, obviamente, né? Mas ela é fácil de ser obtida porque ela trabalha sempre com ideias de repetição. Veja bem. A importância da virada da existência para ser a essência, né? Que está colocando aí. Que até então a filosofia ficava pela essência e depois a existência. Né? Exato. Mas é um sistema interessante. Convido mais crianças como o Léo aí a participar, porque eu acho que, eu sinceramente... Mas crianças somos todos nós. Todos nós. Só um detalhe. Mas eu acho mais fácil explicar para as crianças do que para os adultos. Porque o maior impedimento que nós temos é nos livrar das nossas velhas ideias. Sim, exato. Né? E elas nos atrapalham muito, né? Eles vêm descontaminados. Né? Nós vem com a possibilidade de aprender o novo, né? E tu vê que é fácil, né? Explicar para um jovem. Basta ter paciência.